Mateus 22, 35. Amém? A palavra de Deus diz assim: e um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Até aqui, feche teus olhos um momento em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, é a tua palavra, Senhor. Meu Deus, o Senhor não necessita de mim aqui, Senhor. A tua palavra, meu Deus, é viva e eficaz. Que a tua palavra, Senhor, venha falar aos corações, que o Senhor possa manifestar o teu poder, que o Senhor possa nos dar entendimento, que, meu Deus, venhamos ter uma direção, meu Deus, vinda do teu Espírito nesta noite. Senhor, nos ajuda e nos capacita e nos guia em todas as coisas que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Está todo mundo já careca de conhecer isso aqui, né? Qual que é os dois maiores mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e depois amar o teu próximo. Só que apesar de todo mundo já conhecer esses mandamentos, eu creio que quase ninguém pratica. Quase ninguém pratica. Dentro da igreja. Quase ninguém pratica. Todo mundo conhece, várias vezes na Bíblia isso que é repetido. Qual que é o maior mandamento? Qual que é o maior mandamento? Amarás o Senhor e amarás o teu próximo. E ele fala aqui no final assim: esses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O que quer dizer isso? Que de tudo que você lê na Bíblia, de tudo que você pega esse livro grosso aqui, Jesus resumiu nesses dois mandamentos. Tudo isso aqui, ó. Quantas páginas tem a Bíblia? Não sei nem quantas páginas tem. 1000? Tem quase 1.600 páginas esse livro. Mas de 1.600 páginas, Jesus falou que está tudo resumido nesses dois aqui. E eu assisto muitas pregações, eu leio muitos livros, eu me informo e eu vejo gente se debatendo, tentando entender teologia, tentando entender isso, tentando entender escatologia, entender não sei o que, e vai para a faculdade, e faz mestrado, e faz doutorado, mas muitas vezes as pessoas sabem tanto desse livro aqui, mas não praticam esses dois mandamentos. E eu pergunto, para quê? Jesus, ele simplesmente facilitou. Na época de Jesus, os fariseus tinham o mestre, tinham o rabi e tinham os seus discípulos. E os judeus, eles eram detalhistas nas coisas. Cada um tinha o seu jugo. Jesus não fala que o meu jugo é leve e suave? Cada mestre naquela época dos judeus, eles tinham o jugo deles, para os seus discípulos. As regras, cada rabi tinha as suas regras. Por exemplo, no dia de sábado, um rabi falava: você pode andar 5 quilômetros. Mais de 5 quilômetros você não pode andar. Porque se você andar mais de 5 quilômetros, você já está trabalhando, você já está quebrando o sábado. Isso eu ouvi de um pregador que eu gosto, que eu vi ele. Só que um outro rabi, ele tinha um outro entendimento. Não, você pode andar 5 quilômetros, você pode até andar 8. Mas se você não estiver carregando uma sacola, só pode andar 5. Então cada discípulo tinha o seu mestre e cada um tinha o seu pensamento. E no final das contas, cada um tinha a sua lei.
Então fica essa discussão, não, mas o meu rabi falou isso. Então o rabi do outro viu o outro andar mais de 5 km, você não pode andar, você está quebrando o sábado. Não, mas o meu mestre falou que eu posso andar 8. E não é isso que a gente vê hoje dentro da igreja? Cada igreja fala uma coisa. Cada religião fala uma coisa. Cada pessoa que estuda a Bíblia fala uma coisa da Bíblia. E ninguém se entende. Os calvinistas falam que a gente é predestinado. Os arministas falam que não, que depende do homem. Quem está certo? E fica essas discussões intermináveis. E eu fico vendo isso e me dá um desânimo. Dá um desânimo. Nossa, mas tem que saber tudo isso, a gente vai para o inferno, gente. A gente está perdido, a gente vai tudo para o inferno. Mas Jesus, ele falou, ó, vou resumir para vocês, ó, esquece tudo isso. Ama a Deus de todo o coração e ama o teu próximo. O que a gente está vendo aqui na igreja hoje? É o que está escrito. Vamos abrir a Bíblia lá, você está no Mateus 22, vai um pouquinho para frente, Mateus 24, 12. Abra sua Bíblia. Amém? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. A gente está vendo isso nos nossos dias. E eu pergunto para você: no mundo existe amor? Não, o mundo não conhece amor. Então não tem como o amor do mundo se esfriar, porque não existe amor no mundo. Então está falando de dentro da igreja. E o que eu falei agora há pouco, das discussões intermináveis, cada um pensa de um jeito, os batistas pensam de uma forma, os presbiterianos pensam de outra, os assembleanos pensam de outra, os adventistas pensam de outra, cada um tem a sua regra. Mas no final das contas, e daí? Mas será que depois de todas essas leis, de todos esses estudos, de todo esse monte de doutorado, de mestrado, será que as pessoas estão praticando esses dois aqui? E por causa muita gente dentro da igreja hoje está perdida. Porque vai para uma igreja, a pessoa fala uma coisa, na outra igreja fala outra. Nessa igreja aqui, você não pode. Mulher tem que andar de saia. E mulher tem que sentar aqui, homem tem que sentar aqui. Aí você sai da igreja, vai para outra. E aqui você pode colocar tatuagem, pode colocar piercing. Na outra igreja fala, você pode ter 5 maridos, pode ter 5 mulheres. Cada lugar tem sua regra. E as pessoas falam, o que é certo? Por que vocês não se entendem? Onde que é o certo? Tem gente que fala que templo é errado. Não pode ter templo, tem que ser em casa. Mas os pastores dos templos falam, não, casa não, tem que estar no templo. Onde que está certo? E por causa de tanta divergência dentro do próprio cristianismo, gente, as pessoas estão desanimando. Eu mesmo estou desanimado. Eu mesmo estou. Mas Jesus, ele falou aqui, só esses dois aqui, Mas parece que é fácil, né? É aí que está o problema. A gente fala, mas só esses dois tem que cumprir. E parece que é fácil. Parece que é fácil. Mas a gente vai ver que não é tão fácil assim. Porque o amor está se esfriando dentro da igreja. A gente está vendo, né? E o lugar. Aí você fala, mas pastor, tem tanta igreja lotada de gente, pastor. Mas não tem amor. É outra coisa que existe dentro daquelas igrejas.
Não existe amor. Porque o mundo está entrando dentro da igreja. E o mundo está entrando tudo que é ruim. Está entrando ódio dentro da igreja, está entrando inveja dentro da igreja, está entrando ciúme dentro da igreja, está entrando um monte de porcaria dentro da igreja. O mundo já está completamente, já perdeu totalmente controle. Nos dias que a gente está vivendo. É uma coisa que se vê as notícias e te desanima. Eu contei aquela história do rapaz que por causa de um macarrão matou o outro. Você vê uma outra notícia, a mulher liga para o prefeito e o prefeito tem um avião só para carregar pessoas doentes para um hospital mais bem equipado. E a mulher ligou para o prefeito e falou: prefeito, tem um bebezinho aqui que está doente, ele precisa ser levado agora para o hospital, prefeito. Empresta o avião para a gente. Só que o prefeito falou assim: não posso, já está ocupado o avião. Ele ia sair com o avião com mulherada para dar festa. E ele não quis dar o avião para o bebezinho ser levado para outra cidade. E o bebezinho morreu. O amor não existe no mundo. O cara prefere estar na gandaia e estar gastando dinheiro do público, dinheiro do governo, dinheiro dos impostos que as pessoas pagam. Ele devia estar usando um avião feito para carregar a pessoa doente. Ele pega o avião para encher de mulher e ir para gandaia. Infelizmente é o nosso país. Uma coisa que revolta você. Ódio dentro da religião, igual eu falei, o ódio está entrando dentro das religiões. Igrejas estão se degladiando. Cadê o amor? Por isso que eu estou falando. Cadê o amor que Jesus está falando aqui? Se tem igreja lutando contra igreja, não, a tua igreja está errado. Não, é a minha que está certo. Igreja puxando gente de outra igreja. Não, vem para cá, você não ser abençoado aqui, você vai ser abençoado na nossa. Cadê o amor? Essa semana que passou, lá no Islã, é a religião deles. Eles têm essa mania de ensinar até jovem colocar bomba no corpo e se suicidar, explodir, matar os inimigos. E diz que tinha um professor ensinando os homens bomba dele, os jovens. Só que no meio do ensino dele, ele fez uma coisa errada, explodiu, matou todo mundo. Ele foi vítima do próprio ódio dele, junto com todos os alunos, morreu todo mundo. Ele estava ensinando a montar bomba no corpo para matar outras pessoas. E ele fez uma coisa errada e todo mundo morreu. O ódio. Isso é o resultado do ódio. Então no mundo está sobrando ódio. E na igreja está faltando amor. Por que o Brasil não muda com tanto evangélico naquele país? Porque não existe amor dentro das igrejas. Ninguém está fazendo isso que Jesus falou aqui. São só 2 mandamentos. Jesus resumiu 1.600 páginas em 2 linhas, mas ninguém pratica isso na igreja. Ninguém pratica. Então vamos entender. Sabe por quê? Vocês falaram um pouquinho aqui nas oportunidades, vocês vão entender como que está o pensamento das pessoas. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 13:1. Vamos tentar enxergar onde está o erro das pessoas que se dizem evangélicas, as pessoas que se dizem cristãs, porque elas não estão entendendo o que é amar a Deus, elas não estão entendendo o que é amar o próximo, elas não estão entendendo. 1 Coríntios 13:1 está escrito assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa e como um sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé,
de maneira tal transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse meu corpo a ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Agora volta lá para Mateus. Mateus 7:21, abre a tua Bíblia. Amém? A palavra de Deus está escrito assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Amém? O que a gente, resumindo tudo isso que eu li, todos esses versículos que eu li, o que você entende disso aqui? Obras. Pessoas que estão dentro da igreja e estão fazendo obras. E estão usando a fé. Aqui, ó, está escrito: se eu falasse as línguas. Quanta igreja que fala que se você falar língua, você está cheio de Espírito Santo? Ah, se eu tivesse o dom da profecia. Quanta igreja que profetiza para lá e para cá? Todo mundo dentro da igreja profetiza para todo mundo. Ah, se eu conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, se eu tivesse toda a fé de mover montanha. Quanta gente que está usando a fé dentro da igreja? Ah, se eu desse todo o meu dinheiro para os pobres, podia até entregar meu corpo para ser queimado. Mas o que está escrito aqui? Se não tiver amor, não vale nada. O que a gente está vendo dentro das igrejas, a gente fazendo um monte de coisa, até sendo usada pelo Espírito Santo, mas não tem amor. Então não está valendo de nada. E Jesus falou aqui, muitos naquele dia vão falar: Senhor, Senhor. O que está querendo dizer com isso? Gente que conhece Jesus, gente que conhece a palavra de Deus, e vai falar: Jesus, a gente profetizou, Jesus, você não lembra? Ó, então aí profecia com um monte de gente dentro da igreja. Ó, expulsei demônios, Jesus. Ó, eu curei enfermos, eu fiz maravilhas. Eu botei a mão na cabeça de gente que não tinha olho e cresceu o olho da pessoa. Só se pode fazer isso através do Espírito Santo, gente. Mas Jesus está falando que mesmo assim a pessoa vai para o inferno. E muita igreja está baseada toda a sua doutrina nessas coisas. Ela acha que as pessoas vão ser salvas porque expulsa demônio dentro da igreja. Eles acham que vão ser salvos porque profetiza dentro da igreja. Eles acham que vão ser salvos porque fala a língua dentro da igreja. E Jesus falou que pode fazer tudo isso. E pode estar fazendo tudo isso sem amor nenhum. E Jesus fala: nunca vos conheci. Jesus está querendo dizer o quê? Você nunca amou. Você já fez um monte de coisa na igreja, mas você nunca amou. Eu não te conheço. Jesus está falando: você profetizou, você expulsou demônio, você fez milagre dentro da igreja, mas nunca você teve um pingo de amor dentro de você. Eu nunca te conheci. Então, gente, o que a gente aprende com isso? Eu já falei várias vezes aqui no culto, eu vou repetir. Da dízimo, da oferta, participar de culto, participar de atividade na igreja, louvar, fazer isso, fazer aquilo. Se a gente não tiver amor dentro da gente, não vale nada.
não vale nada. É por isso que eu não obrigo ninguém a fazer nada aqui na igreja. Mas existe uma coisa que é interessante. Por eu não obrigar ninguém a fazer nada dentro da igreja, a gente conhece o coração de cada um nessa hora. Porque você vai saber qual que é a vontade da pessoa. Porque as igrejas que obrigam as pessoas a fazer tal coisa, você não sabe qual que é a vontade dela. Ela está fazendo por obrigação. Você não sabe se ela quer fazer ou não quer fazer. Ó, é obrigada a dar o dízimo. Então ela dá, porque fala que é obrigado. Ou ela é ameaçada. Não, se você não der, o devorador vai te arrebentar. Hein? O diabo vai consumir tudo que você tem. Então ela dá por medo. Ela não dá por amor. Ela não dá porque ela tem alguma consideração. Não. Então, muita gente não sabe nem o que é amar, gente. Porque ela está sendo ensinada a fazer esse monte de coisa. Não, você tem que profetizar, você tem que falar língua estranha, não, você tem que botar a mão na cabeça das pessoas, elas têm que ser curadas. E a pessoa pensa que ela vai ser salva porque ela fez tudo isso. E as pessoas estão sendo enganadas. Por quê? As pessoas conhecem esses versículos, esses 2 versículos, mas no dia a dia delas elas não praticam amor. Porque tem gente que só ama dentro da igreja. E às vezes nem dentro da igreja ela não ama. Vamos entender o que é esse amor que Jesus está falando. Lucas 9, 23 está escrito assim: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma cada dia a sua cruz e siga-me. O amar que Jesus está falando aqui, amar a Deus e amar ao próximo, é negar a si mesmo. Muita gente faz um monte de coisa dentro da igreja, mas na hora dela negar ela mesma, ela fica nisso. Ela para aí. Ela para. Ensinar ela a fazer um monte de coisa, mas quando ela é contrária, ela fala: você vai ter que passar por cima da tua vontade. Ela não passa. É isso que a gente está vendo na igreja. A gente ensina uma coisa para a pessoa faz o contrário. Negar a si mesmo, gente, é passar por cima da tua vontade e é sair da tua zona de conforto. Tem gente que não quer sair da sua zona de conforto. Ah, não, eu não gosto disso, então eu não vou fazer. Não, eu não gosto daquele lugar, então eu não vou. Isso, a pessoa não quer sair da zona de conforto dela. Então fica impossível a pessoa amar alguém desse jeito. Porque vamos entender uma coisa aqui, ó. Ah, tem que amar a Deus, igual o irmão estava falando aqui. Mas amar a Deus, mas e daí? Amar a Deus, mas cadê Deus? Onde que está Deus? Como que você vai amar a Deus? Onde que está Deus? Porque tem gente que pensa que amar a Deus é ficar 10 horas orando, 10 horas lendo a Bíblia. Isso não é amar a Deus. Se fosse isso, os monges, eles seriam os mais santos da terra. Eles se enclausuravam dentro do mosteiro e ficavam lá, era o dia inteiro orando, o dia inteiro jejuando e o dia inteiro aprendendo a palavra de Deus. Se isolava de todo mundo. É amar a Deus isso? Às vezes eu me pergunto. Às vezes a gente lê livro de homens de Deus, orou tanto, e lia tanto. Mas será que é isso que é amar a Deus? Para
pensar, gente. Vamos parar para pensar aqui. Qual a vantagem que o mundo vai ter de você se enclausurar num lugar e ficar o tempo todo orando e o tempo todo lendo Bíblia? Qual o bem que você está fazendo para a humanidade? Nenhum. Nenhum. Que mudança que o mundo vai ter com isso? Nenhuma, gente. Então eu acho que hoje em dia existem extremos. Não, se você se consagrar, você tem que orar muito. Se você jejuar muito, se você ler muita Bíblia, você tem uma comunhão com Deus. E tem gente que fala que não, tem que fazer um monte de coisa para Deus. Não é nenhuma coisa nem outra, gente. Olha, eu estou tendo que ler muito livro, ler muito Bíblia e ouvir muita pregação para entender o que eu estou entendendo. Porque se você for ver as igrejas pentecostais, as igrejas neopentecostais hoje, é ativismo dentro da igreja. Você tem que fazer um monte de coisa, aí você vai ser salvo. E enquanto nas igrejas tradicionais, na presbiteriana, batista, você tem que estudar a palavra. Igual o Paul Washer, tem que ficar orando. Mas acho que você ficar tanto tempo orando e não fizer nada para ninguém, também acho que não tem sentido. Não tem sentido. Eu acho que é dois grupos dentro da igreja lutando. Porque o do grupo do Paul Washer, desses tradicionais, falam, não, esse pessoal não estuda nada, esse pessoal só pensa em pular dentro da igreja, nós tem que ficar lendo Bíblia, tem que ficar orando. E os outros falam, não, a gente tem que fazer um monte de coisa dentro da igreja. Acho que é dois extremos, gente. A Bíblia não é extremo. Porque as pessoas que são ativistas, ela está fazendo um monte de coisa para ela. Tem gente que fica profetizando dentro da igreja para ela aparecer, para o pastor olhar para ela. Fala língua estranha, igual eu falei. Tem gente que fala tanta língua que perturba, a gente não consegue nem assistir o culto. Porque ela quer mostrar para os outros que ela fala língua estranha. Então ela está fazendo para ela. Isso não é amor, isso é orgulho. Isso é egoísmo. Primeira João 4,20 está escrito assim. Isso aqui acho que está completamente conectado com esses dois versículos que a gente leu. Se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia seu irmão, é mentiroso. Porque quem não ama o seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Então acho que a gente tem que ter comunhão com Deus. Para quê? Para que a gente tem que ter comunhão com Deus? Para a gente conhecer a Deus, conhecer a vontade de Deus, conhecer a palavra de Deus, para a gente praticar com as pessoas. Então são dois extremos. Um estuda demais e não faz nada para ninguém, e o outro faz muita coisa, mas faz tudo errado porque não tem entendimento de nada. É isso que a gente está vendo hoje na igreja. É dois extremos. É um povo que estuda tanto a Bíblia, ora tanto, sabe um monte de coisa da Bíblia, mas às vezes é inerte, não faz bem nenhum para ninguém. Enquanto tem uns outros que ficam o tempo todo fazendo um monte de coisa, mas às vezes está fazendo um monte de coisa para si mesmo. E não está obedecendo esses dois versículos aqui, gente. Porque para a gente obedecer o primeiro mandamento, você tem que praticar o segundo. É impossível você amar a Deus se você não amar o teu próximo. E outra coisa interessante. Abra sua Bíblia em Gálatas. Gálatas 6:9. Gálatas 6:9 está escrito assim:
E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Isso aqui é muito importante. Está vendo que a coisa está funilando? Amar a Deus. Não, mas para amar a Deus a gente tem que amar o próximo primeiro. Mas dentro do próximo que a gente tem que amar, o que está escrito aqui, que a gente tem que amar primeiro os da fé. Tem gente que está dentro da igreja, mas não suporta as pessoas dentro da igreja. Mas está falando aqui. Não nos cansemos de fazer o bem. E se não nos cansemos de fazer o bem que está escrito aqui, gente, é amar. Não se canse de amar. Porque ao seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. E enquanto tivermos oportunidade, fazemos bem a todos. Você tem que amar a todos, ele está falando, mas principalmente os que estão dentro da igreja. Hoje, por exemplo, não tem ninguém aqui, né? Não vem quase ninguém. E uma coisa que estava acontecendo já de semanas aqui, eu já estava vendo, eu já falei para minha esposa que estava feio o negócio aqui dentro. Primeiro começou briga, um fala mal do outro. Fulano de tal está fazendo isso, o outro lá fala do outro, ciclano, do Beltane. Quer dizer, amor já foi para cucuia. Mas a gota d'água foi no aniversário da Maria Eduarda, que eu achava que todo mundo tinha que ter vindo, e a maioria não veio. O que eu vejo? O que eu vejo nisso? Falta de união, falta de amor da igreja. Falta de amor, falta de união, gente. E se a gente não consegue se amar aqui dentro, não adianta nem sair para fora e falar de Jesus. Não adianta. Não adianta. Se a gente não consegue amar o que está do nosso lado aqui, que está ouvindo a palavra junto com a gente, não adianta. Eu creio que todo mundo podia estar aqui no aniversário, nem que ficasse meia hora para comer um pedaço de bolo e ir embora, mas todo mundo podia estar aqui. E eu fiquei muito chateado com isso essa semana. Nossa, eu fiquei perturbado essa semana com isso. É por isso, então o diabo ele devasta mesmo. Não tem amor, não tem união, o diabo vai levando, vai arrastando. Então, está falando, principalmente os que são da família da fé. O que é igreja? Acho que a gente tem que parar para pensar, sabe? O que eu estou vendo hoje em dia, as pessoas estão buscando a Deus sem refletir no que estão fazendo. Não, hoje eu vou para o culto e eu ouço o louvor, ora, a palavra e vou embora. E outra semana, Mas sabe que a gente está refletindo no que a gente está fazendo? Eu estou vendo gente batendo ponto na igreja. Chega, bate o cartão, assiste o culto, bate o cartão. Gente, igreja não é isso. Igreja não é essa coisa morta, essa coisa... Não, gente, pelo amor de Deus. E não funciona. Se a gente não... Se as pessoas não enxergarem isso com a gente aqui, se a gente tiver esse amor com a gente aqui, a igreja está perdida. E o que a gente vê mais hoje em dia da igreja é guerra dentro da igreja. É um irmão contra outro irmão. É um falando mal do outro. E olha que a gente é meia dúzia aqui dentro, hein? Imagina se fosse 50, 60. Então eu fico pensando, cadê o amor, né? Abra sua Bíblia em 1 João 3,16.
1 João 3,16 está escrito assim: conhecemos o amor nisso, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Olha o que está escrito aqui, gente. A gente tem que meditar muito nessas palavras. Conhecemos o amor nisso, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado lhe cerrar as suas entranhas, como entrará nele o amor de Deus? Como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, João falando, o apóstolo João falando, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. O que eu estou falando? Amar, a gente passa por cima da nossa vontade. Amar é a gente sair da nossa zona de conforto, porque senão a gente não está amando. Se a gente ama só quando a gente pode, quando a gente gosta da situação, ou quando a gente gosta da pessoa, isso não é amor. Então eu queria que... Era para todo mundo estar aqui para ouvir isso aqui, né? Felizmente não está todo mundo. Mas eu queria que lesse aqui, 1 João, todo mundo em casa, lesse esse livro de 1 João todo e meditasse nele, refletisse nele. Porque as pessoas estão completamente enganadas ali na igreja. Completamente enganadas. Por isso que eu falo que a maioria, perto dos 100%, vai para o inferno dentro da igreja. Vai. Paulo Júnior ainda foi bonzinho. Ele falou, alguns aqui acho que vai para o inferno. Eu acho que a maioria esmagadora vai para o inferno. Esmagadora. Porque não está entendendo o que está escrito no Evangelho. Ninguém está entendendo nada. As pessoas não estão entendendo absolutamente nada. Estão brigando porque eu sou arminiano, porque eu sou calvinista. E Jesus era calvinista? Jesus era arminiano? Jesus era da Assembleia? Não. Jesus ele não tinha tempo para isso. Ele estava o tempo todo fazendo bem para os outros. Jesus ele fazia o bem para o fariseu, que ele não gostava. Jesus não gostava de fariseu. Ele falou, suas víboras, seu raça de víbora, serpente desgraçada. Mas ele fazia o bem para eles. Ia comer na casa do fariseu. O judeu não se dá com o samaritano. Jesus sentou com a samaritana e ficou conversando com ela. Imagina isso, gente. A gente vai estudar semana que vem, não. Semana que vem a gente vai entrar no negócio da samaritana. Imagina isso. Jesus era um mestre, era um rabi, judeu. Ele foi para Samaria, foi conversar com a mulher. Já está tudo errado. Nunca ele poderia sozinho estar conversando com a mulher. A mulher, a vida toda está apagada. Ela tinha andado com tudo que é homem. Uma mulher de uma vida completamente perturbada. Jesus não ligou para isso? Não. Jesus ele saiu da zona de conforto dele. Os discípulos, quando viram Jesus conversando com a mulher, até assustou. O que ele está fazendo? Mas disse que ninguém falou nada para Jesus. Não, ele sabe o que ele está fazendo. Então, às vezes eu leio tanto livro, leio tanta Bíblia, assisto tanta pregação, eu falo, parece que tudo isso é lixo, é esterco, porque se a gente não ama, isso tudo não está valendo nada na nossa vida. Se a gente não consegue pensar no próximo que está do nosso lado, não está valendo nada que a gente está fazendo dentro da igreja. É dízimo, é oferta, é vir à igreja, é louvar, não está valendo nada que a gente está fazendo dentro da igreja. Porque na hora de amar, a gente não ama. Então eu gostaria que você refletisse nisso nessa semana inteira. Porque a igreja está completamente errada, a igreja está completamente enganada, gente. As pessoas, é claro, um monte de gente está ensinando um monte de heresia, as pessoas estão tudo inventando. Por que é importante o estudo, o ensino?
para você aprender o que você tem que fazer. Mas depois que você aprende o que você tem que fazer, você tem que praticar o que você aprendeu. Muita gente não faz por quê? Porque não aprendeu, porque não ensinaram. E tem gente que fica tão preocupada em querer saber tanto, em querer cavar tanto na Bíblia, e acaba esquecendo de amar o outro. Então a gente tem que fazer igual Jesus, gente. Jesus é nosso maior exemplo. Você quer pegar 2 exemplos para você seguir na Bíblia? É Jesus e Paulo. Eles deram a vida, eles se arrebentaram todo por causa do Evangelho. Paulo estava na igreja de Corinto, a igreja mais rica que tinha. E eles não pagavam salário para Paulo. Paulo recebia salário da Macedônia, que era pobre. E quando faltava dinheiro, ele mesmo disse que eu trabalho com as minhas mãos. Então está tudo errado, gente. O pessoal não veio. Depois eu vou conversar. Mas não dá, gente. A gente tem que mudar o nosso pensamento, mudar a nossa visão de evangelho, porque a gente está seguindo por um caminho que não tem nada a ver com o que está escrito na Bíblia. Então acho que a gente tem que... os 2 mandamentos, amar a Deus, amar o próximo. Para amar a Deus a gente tem que amar o próximo. Está dizendo que dentro do próximo a gente tem que amar primeiro os da igreja. Não existe amor dentro da igreja, então já está tudo errado dentro da igreja. Está tudo errado. Não adianta fazer mais nada, não adianta ler Bíblia, não adianta estudar, não adianta fazer mais nada. Está tudo errado. Não vai para frente. É por isso que Jesus falou: quando o Filho do Homem voltar, você vai encontrar fé na terra? Não vai. Essa fé que ele está falando é praticar amor. Ninguém está praticando amor. O pessoal está preocupado com a sua vida. Não, está errado. Então a gente tem que mudar essa situação. Amém? Coloque-se de pé, vamos orar para terminar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por mais essa oportunidade de estar aprendendo a Tua Palavra. Se nos fortaleça, nos capacita, nos guia de acordo com a Tua vontade, Senhor. Meu Deus, se a gente ficar gastando toda a nossa vida, a gente pode ficar lendo 200, 500 vezes a Bíblia inteira, Senhor. Mas se nós não praticarmos essas 2 linhas que nós lemos aqui, Senhor, é tudo inútil, Senhor. É tudo em vão. E a gente, quando a gente menos perceber, a gente vai estar dentro do inferno, Senhor. Meu Deus, nos ajuda a amar, Senhor. Meu Deus, a única palavra que pode ser resumida a toda a Bíblia, Senhor, é amor. O Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor é amor. E que o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Meu Deus, nós vemos na Tua Bíblia amor do começo ao fim. E, meu Deus, não temos que aprender esse monte de filosofia, esse monte de teologia, esse monte de coisa que muita gente se arrebenta de estudar, Senhor. Mas muita gente não está fazendo o que é essencial, Senhor, na Tua palavra, que é amar. Amar o próximo. Amar aquele que está do lado dele dentro da igreja, Senhor. Porque se a gente não fizer isso, Senhor, todas as outras coisas são inúteis, Senhor. Nós lemos em 1 Coríntios 13, Senhor. A gente pode ter toda a fé, a gente pode ter todos os dons espirituais da nossa vida, a gente pode ser cheio do Teu Espírito, Senhor. Mas se a gente não tiver amor, porque é possível ainda ter tudo isso e não ter amor, senão o Senhor não teria escrito na Tua palavra. Se a gente não tiver amor, nada disso me valeria, diz a Tua palavra, Senhor. Meu Deus, nos ajuda, coloca amor no nosso coração, Senhor. Coloca amor. A gente acha que não precisa entender mais nada na Tua palavra, Senhor. A gente precisa amar. A gente precisa amar as pessoas. E a gente precisa fazer aquilo que tem que ser feito, Senhor. Nos ajuda, nos capacita. Meu Deus, eu peço por aqueles que não vieram nesta noite, Senhor. Meu Deus, que o Senhor venha estar visitando eles com o Teu poder, com a Tua graça, Senhor.
E como eu disse no começo do culto, meu Deus, a mosca que caiu dentro do perfume, Senhor, que está azedando, que está estragando todo o perfume, Senhor, arranca essa mosca fora, Senhor. Em nome de Jesus, se é uma obra do diabo, Senhor, se o diabo está usando alguém, Senhor, não importa o que seja, eu não sei, mas Tu sabe todas as coisas, Senhor. O que está atrapalhando a Tua obra aqui, Senhor, porque a minha obra não é minha, a igreja não é minha, mas a igreja é Tua, Senhor. Aquilo que está atrapalhando, você arranca em nome de Jesus, como se fosse um câncer, como se fosse um tumor, Senhor, arranca em nome de Jesus. É isso que nós te pedimos nessa noite, e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém?